Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje a gente vai continuar na nossa discussão de fisiologia vascular e de pressão arterial, falando sobre fluxo. Fluxo turbilhonado, fluxo laminar, o que é fluxo, o que é velocidade de fluxo. Então não perde que a aula tá bem bacana. Antes da gente passar para o vídeo, já sabe, né? Deixa aquele comentário bacana, deixando as dúvidas, falando das críticas e sugestões que vocês têm para futuros vídeos e também manda lá para aquele coleguinha que está precisando desse conteúdo e deixa um like se gostar do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, então bora falar agora de fluxo dentro dessa nossa epopeia através da fisiologia vascular. Vamos primeiro aqui definir alguns pontos importantes em relação a fluxo. Nós temos dois conceitos importantes que às vezes vão se sobrepor, tá? O conceito de fluxo de sangue é diferente de velocidade do fluxo. Então vamos diferenciar isso para que vocês possam ter isso bem claro e depois quando a gente for falando a gente conseguir entender do que está sendo falado. Então o que é o fluxo? Fluxo é volume de sangue por unidade de tempo. Então, se o meu débito cardíaco se eu tenho um débito cardíaco de 5 litros por minuto, isso quer dizer que eu vou ter um fluxo de 5 litros por minuto ao longo do meu sistema vascular. Se eu pegar qualquer vaso, então se eu pegar assim, ó, se eu pegar a aorta, tá? Quando a aorta está sozinha, ainda não ramificou, o fluxo lá tem que ser 5 litros. Se eu pegar todas as artérias musculares, né? Tem que ser todos os ramos ao mesmo tempo. Eu vou olhar aqui, se eu somar todos os ramos, vai ter 5 litros por minuto. Se eu pegar o sistema arteriolar, todas as arteríolas ao mesmo tempo, vai ter 5 litros. Então aqui é importante que eu preciso considerar todos os vasos. Então assim, vamos pensar o seguinte, ó. Vou fazer um desenho aqui para nos ajudar. Aqui eu tenho a aorta. Aí a aorta ramificou. Ramificou de novo. Ramificou de novo. Ramificou de novo. Se eu olhar aqui, ó, pegar aqui o fluxo na aorta, que é a artéria única, vai estar 5 litros por minuto. Se eu pegar aqui, ó, daí eu vou ter que pegar todas essas artérias que se originaram da aorta. Então eu vou pegar aqui, vai ter 5 litros por minuto, entenderam? Eu tenho que pegar o somatório dos vasos daquela altura para verificar isso. Então, se eu pegar capilar, né, fazer um capilar em roxinho, imagina aqui, né, eu vou ter vários capilares. E aí, se eu olhar aqui, somando todos os leitos capilares, 5 litros por minuto. Então, em uma mesma altura da árvore vascular, o fluxo tem que ser igual, né? Senão eu vou começar a ter estase, vai começar a acumular sangue em um determinado leito vascular. Então, o fluxo tem que ser o mesmo ao longo de todo o sistema. Certo? E isso vai me trazer uma outra consequência, que é a velocidade do fluxo. Porque olha só, se
aqui eu tenho um diâmetro x, aqui eu tenho um diâmetro x, 2x e aqui eu tenho um diâmetro 10x, ou seja, eu fui aumentando o diâmetro do vaso, mas eu mantive o volume de sangue que está passando. Isso significa que aqui o sangue tem que passar mais devagar do que aqui e mais devagar do que aqui, porque senão eu teria um volume maior ao longo do tempo. Eu já vou pegar uma outra analogia para a gente entender isso. Tá? Então a velocidade do fluxo é distância por tempo, né? Diferente do volume por tempo, que é a distância. Então, se eu tenho, vamos pensar o seguinte, ó, acho que a analogia que a gente encontra nos livros e é a mais clássica, faz todo sentido. Imaginem um rio largo que está correndo e de repente eu chego numa parte desse rio em que ele afunila no meio de um leito rochoso. Como ele afunilou e ficou mais raso, aquele mesmo volume de água vai acelerar ali. Então é isso que a gente tem, por exemplo, nas corredeiras que o pessoal vai descer de caiaque. Às vezes a gente tem um rio calmo e do nada ele começa a acelerar porque eu tenho um estreitamento desse rio e ele se tornou mais raso. Então eu diminuí o diâmetro do rio, em teoria, o raio do rio, e com isso a água ali precisa acelerar. E aí depois dessas corredeiras ele chega num lago, um lago grande. Aí naquele lago ele vai desacelerar muito porque o lago é fundo e largo, então o raio do lago é muito grande. Mas o volume de água que está entrando na corredeira, saindo da corredeira, entrando no lago, é sempre o mesmo. A diferença é a velocidade com que a água passa naquele trecho. Então, quanto menor o diâmetro, mais rápido o sangue vai passar por aquele local. E quanto maior o diâmetro, mais lenta vai ser a passagem do sangue por aquele local. Certo? Isso é velocidade do fluxo. Então, a velocidade do fluxo ela vai ser muito alta no sistema arterial. Tá? Então, a gente tem uma velocidade de fluxo elevada no sistema arterial, como por exemplo na aorta. A aorta é um dos fluxos mais rápidos, justamente por eu ter um espaço restrito. E o capilar, como é a maior secção transversal, ele vai ser o fluxo mais lento. Então aqui, fluxo mais rápido vai ser na aorta, porque é menor secção transversal, como a gente viu aqui, Ó, a aorta é a menor. Se eu somar todos esses pontinhos aqui ou todos esses pontinhos aqui, o diâmetro final é maior aqui do que aqui. Então a secção transversal, x na aorta, 10 vezes x lá no capilar. Então muito mais, o diâmetro é muito maior no capilar. E aqui então, vou até pegar a mesma corzinha do nosso capilar lá. Mais lento nos capilares. Isso aqui é genial, Porque a aorta, o que eu quero que a aorta faça? Eu quero que a aorta conduza sangue, eu quero que ela leve e distribua no corpo. Agora, o que eu quero que o capilar faça? Eu quero que o capilar faça a troca. Então, o fato de eu ter o sangue mais lento no capilar vai me ajudar nesse processo de troca, vai dar mais tempo para as trocas. Então, aqui, mais tempo para trocas. Bem interessante, essa lógica. E aí, à medida que eu começo a juntar depois no sistema venoso, o sangue começa a acelerar de novo, porque eu estou restringindo o espaço. Então, ficou claro essa diferença entre volume de sangue e velocidade do volume de sangue? Fluxo e velocidade do fluxo? Isso é importantíssimo a gente ter essa diferença. Fluxo é constante. Velocidade do fluxo depende do raio da secção transversal daqueles vasos. Quanto menor o raio, mais rápido. Bom, então quais são os fatores que afetam o fluxo? A gente tem uma equação, que é a equação de Poiseuille, que vai nos dizer o seguinte. Eu não vou botar a equação inteira aqui, porque acho que não vem ao caso. Se vocês tiverem dúvida no cálculo, deixa aí
nos comentários que eu faço um vídeo específico da equação. Mas o que essa equação vai me dizer? Tá? Que o fluxo, principalmente a velocidade do fluxo, vai depender do quê? Ou o fluxo em geral, tá? Vai depender disso. Mas aqui também vai ter a questão da velocidade do fluxo. Vai depender do raio. Raio do vaso. Então aqui maior é melhor. Então maior, vou até fazer o seguinte, ó. Maior igual a melhor. Raio do vaso é um dos fatores, tá? Então a área de secção transversal desse vaso vai ser proporcional ao fluxo, e o ΔP, que é a variação de pressão, tá? Esses dois favorecem o fluxo. E quem é que se opõe ao fluxo? Então aqui, maior igual a menos velocidade de fluxo. Viscosidade. Então, se o meu sangue estiver mais viscoso, aumenta a resistência à passagem do sangue, tá? E a distância. Quanto maior a distância, maior a resistência que eu vou ter ao fluxo, certo? É isso aqui que a equação de Poiseuille nos diz. São esses os fatores que afetam o nosso fluxo. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, vamos discutir fluxo laminar e fluxo turbilhonado, ou fluxo turbulento. Então, o fluxo laminar, ele é um fluxo hidrodinamicamente organizado. O que isso quer dizer? Se eu pegar uma artéria, um vaso qualquer, eu vou notar o seguinte, ó. No centro do vaso, que quanto maior a seta, maior a velocidade do fluxo, tá? No centro do vaso, eu tenho a maior velocidade. E à medida que eu vou me aproximando da parede, essa velocidade diminui até que, ao chegar na parede, o fluxo está parado. Por que isso aqui é importante? Porque o sangue ele vai fluir em camadas no fluxo laminar. E esse sangue fluindo em camadas reduz a resistência. E ao reduzir a resistência, eu reduzo o gasto energético. Então, com menos energia, eu consigo levar o sangue mais longe. Tá? Então, isso é muito importante, porque imagina, né, para eu manter o sangue fluindo o tempo inteiro num sistema vascular bem longo, quanto menos energia eu gastar, melhor para o meu sistema. Isso também é interessante, ó, cada camada repousa sobre a outra sem que haja muita mistura. Geralmente no centro vão estar as células e na periferia vai ter uma camada de plasma. Voltando aqui à parte da resistência, né? Por que menos resistência? Porque se o sangue que está em contato com a parede, né? Se o líquido que está em contato com a parede está praticamente parado, né? O atrito com as células da parede do vaso é mínimo, né? E aí o líquido pode rolar uma camada sobre a outra
reduzindo drasticamente a resistência ao fluxo. Tá? Isso é bem importante. Então existe pouca mistura também entre as camadas, significa que eu posso ter as células no centro e o plasma na lateral. Isso garante um fluxo de alta velocidade. E quando eu tenho esse tipo de fluxo, eu tenho uma estrutura, tanto fluxo laminar quanto fluxo turbulento, tá? Mas ocorre uma situação que é chamada de estresse por cisalhamento. O que quer dizer isso? O atrito do sangue com o endotélio. O sangue está se atritando com a parede do endotélio, e isso aqui é uma via de sinalização. O endotélio usa essa via para saber que o sangue está fluindo na velocidade adequada. E se eu alterar o estresse por cisalhamento, eu posso ter uma resposta vascular em relação a isso. Quando eu tenho um fluxo turbilhonado, o estresse por cisalhamento tende a ser maior do que num fluxo laminar. Certo? Um ponto interessante desse fluxo laminar é que quando eu tenho um processo inflamatório, que é uma curiosidade, né? A célula está aqui no centro. A minha celulinha. Quando eu tenho um processo inflamatório, eu vou ter vasodilatação pelo processo inflamatório. E essa vasodilatação vai desacelerar o fluxo, porque eu aumentei o raio. Lembre-se disso, né? Vai desacelerar a velocidade, o fluxo. Então, essa célula, à medida que eu desacelero o fluxo, ela pode migrar para a periferia, uma célula imunológica, por exemplo, e aí ela vai encontrar moléculas aqui na periferia para desacelerar e poder passar para o tecido que está inflamado. Então, esse fluxo laminar também me permite a entrega de células para os tecidos durante uma necessidade de fazer reparo para uma lesão e um processo inflamatório. Deixa eu aumentar aqui a minha tela para a gente falar de fluxo turbilhonado e encerrar essa nossa discussão deste videozinho. Então, diferente do fluxo laminar, que é um fluxo organizado, o fluxo turbulento ou fluxo turbilhonado, ele é um fluxo desorganizado. Quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando eu forço o sangue em alta velocidade por uma passagem estreita. Essa é uma das principais causas de turbilhonamento. Tá? E esse fluxo turbilhonado favorece mistura. Então o sangue gira, né? Enquanto o fluxo laminar é todo organizadinho, né? Se eu olhar aqui o meu fluxo turbilhonado, ele vai indo assim. E justamente por ele estar indo assim, ele aumenta a resistência ao fluxo. Então eu reduzo a velocidade para aumentar a resistência. O fluxo turbilhonado, ele não é normal, tá? Exceto em algumas pequenas situações, ele não é o fluxo normal. Onde é que eu encontro ele normalmente? No fechamento das válvulas cardíacas. Tá? Quando a válvula, como o sangue está indo para fechar a válvula, aqui, né, eu tenho lá as cúspides da válvula, né, quando o sangue força esse fechamento, ele turbilhona aqui nessa válvula. Tá? Nas cúspides da válvula. E isso aqui dá a bulha cardíaca, tá? O som da batida, que a gente já discutiu lá em ciclo. Tá? E quando eu ouço isso numa artéria, eu ouço como um sopro arterial, que aí está me indicando
a redução de fluxo naquela artéria por algum motivo, geralmente uma obstrução do fluxo arterial com uma doença vascular associada, tá? Não é normal. Quando é que eu ouço isso também que é importante? Quando eu estou fazendo a aferição de pressão arterial. Então, quando eu estou acima, quando o manguito está pressionado acima da pressão sistólica, eu não ouço nada. No momento em que o manguito está igual ou inferior à pressão sistólica, mas maior do que a diastólica, eu vou ter batidas quando eu vou ouvir a batida contra a parede arterial, ali que eu estou fazendo a restrição, durante o pico de pressão na sistólica. E o fluxo vai ficar turbilhonado justamente porque eu estou com uma restrição de espaço. E aí eu paro de ouvir de novo esse turbilhonamento quando eu libero o fluxo laminar. Porque daí o fluxo laminar não vai me dar esse barulho, que é quando o manguito está com a pressão abaixo da pressão diastólica. Então eu uso esse conceito de turbilhonamento também para aferir a pressão arterial usando um esfigmomanômetro e um estetoscópio. A gente está usando esse conceito de fluxo turbilhonado. Certo? Espero que tenha respondido as dúvidas de vocês a respeito desse assunto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários. Gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com aquele coleguinha que também está precisando receber esse assunto. Certo? Como sempre, muito obrigado por assistirem o vídeo. Desejo a todos vocês ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!